Olá, Shalom, Shalom. Muito bom ter você aqui, você que ama estudar a palavra de Deus, que ama respostas dentro da palavra de Deus. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já viu que agora aqui neste canal a área de membros está cheia de cursos? Então você que ama estudar, tem muitos cursos. Tem curso de parábolas, do livro de Jó, de cantares, muitos cursos para você. É só você checar ali na área de membros. Você já parou para perguntar: quando eu não sinto mais a presença de Deus, o que eu vou fazer? Acontece isso. Acontece porque andar com Deus é isso, é uma caminhada. Nessa caminhada, você pode se desviar, você pode parar, você pode ficar para trás, tentar retroceder. E nós precisamos corrigir a rota nessa caminhada. Então, e se você deixou de sentir a presença de Deus, o que fazer? Bom, primeiro eu vou falar de 3 casos em que nós podemos deixar de sentir a presença de Deus. O primeiro caso é quando você se desvia, quando você se afasta de Deus, quando você quebra princípios e não se arrepende e permanece neste caminho. Então, é lógico que você vai parar de sentir a presença de Deus. Nós vamos falar sobre esta situação. Segunda situação, quando você fica morno, dentro da casa de Deus, mas morno. Uma pessoa morna, como Jesus mesmo disse em Apocalipse, ele vomita da boca porque ele prefere que seja frio ou que seja quente. Porque a pessoa morna, ela mesmo não se considera morna, ela se considera ok. Então, ela não precisa, ela acha que ela não precisa de restauração. Ela tem uma atitude dentro da casa de Deus, ela não saiu da casa de Deus, mas ela tem uma atitude crítica, é uma pessoa que reclama muito, é uma pessoa de contendas, porque ela está morna. E existe o terceiro caso. O terceiro caso são pessoas que amam a Deus, mas estão tão entristecidas, tão feridas, que elas não sentem a presença de Deus. Como foi o caso de Ana, a mãe de Samuel. Ela amava a Deus. Ela não era morna, ela não estava desviada, mas ela estava tão triste e amargurada que sempre que ela subia para a casa de Deus, ela chorava, não pela emoção de estar sentindo a presença de Deus, mas por causa da tristeza dela mesma. Então nós vamos falar dessas 3 situações, o que fazer para você começar a sentir novamente a presença de Deus. A presença de Deus é o melhor e maior presente que Deus nos deu, porque foi isso justamente que Adão perdeu. Adão perdeu a presença de Deus. Ele não tinha atentado o quão precioso era esta presença. E você, agora você sabe que sem essa presença, a sua vida, ela é uma vida de sofrimento, de angústia, de solidão, uma vida muito sem sentido. Agora, com Deus, nós, como mesmo Davi diz, em Deus nós podemos fazer proezas. E nós podemos sentir o abraço, o aconchego, a força, a alegria, a paz de Deus. Mas vamos começar a apresentar estes casos. Abra comigo no Salmo 51, porque é o primeiro caso. Uma pessoa que se desviou, quebrou princípios e permaneceu quebrando princípios. Davi, ele conhecia a presença de Deus. Não confunda a presença com um arrepio. É muito mais profundo do que isso. Você pode até arrepiar. Quando Deus se faz, a presença de Deus é muito, muito real. Mas isso é só o seu corpo que está sentindo a presença de Deus. Você precisa sentir a presença de Deus na sua alma, no seu espírito, no seu corpo também. Mas não fique nesse nível só sentir um arrepio. Queira sentir a presença de Deus de forma profunda. Davi, ele conhecia essa presença de Deus de forma profunda. Mesmo quando ele era pastor, ele sentia essa presença. Quando ele se tornou rei, ele também sentia essa presença. Nas batalhas, ele sentia essa presença. Mas quando ele adulterou, o Espírito de Deus se afastou, porque ele não se arrependeu. Além de não se arrepender, ele cometeu atos piores.
ele foi e ele matou o marido, mandou matar, ou seja, não foi mandar matar, mas colocou o marido de Batseba numa situação em que com certeza ele morreria, como de fato ele morreu, na linha de frente, numa batalha. E ali foi proposital que Davi deu esta ordem. Ele não matou com as próprias mãos, mas ele planejou a morte do marido de Batseba. Então, Davi, ele começou a sentir os reflexos da ausência de Deus. Se você começar a ler, você vai ver que Davi, ele tinha insônia, ele começou a emagrecer, ele estava afundado, ele estava afogado em tristeza, em angústia. Ele não tinha mais a direção de Deus na vida dele. Então, o que fazer? Fazer o que Davi fez quando você não sentir a presença de Deus. No Salmo 51, no versículo 3, ele começou a confessar o pecado dele. Eu digo para você que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te justificar, como está escrito na palavra. E aqui está escrito no versículo 3 em diante: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele pediu perdão, mas ele pediu além do perdão, ele pediu algo muito precioso, que ele estava sentindo muita falta. É o que ele diz no versículo 7 e depois do versículo 10 em diante. Ele diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Será que Davi, a presença de Deus, depois deste arrependimento real, genuíno, a presença de Deus voltou para a vida de Davi? Voltou. E olha o que Davi diz no próprio versículo 17. Ele diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então ele está falando para você: olha, eu já andei por esse caminho. Se você não sente mais a presença de Deus, porque você pecou, porque você se afastou de Deus, se aproxima dele, peça perdão, porque ele não despreza e ele vai devolver a você o que há de mais precioso, a sua presença, o seu Santo Espírito. Então essa é a primeira situação. Pequei, não sinto mais a presença de Deus, e agora? Ore, se arrependa. E Deus, com certeza, Ele que te ama, Ele vai te abraçar e restaurar a presença dEle no seu coração. Segunda situação é em que nós podemos não sentir a presença de Deus. É quando você se desvia, é quando você se afasta, não como Davi com o pecado, mas você se afasta como Ana. Lembra que eu coloquei? Ana, ela se afastou por causa da tristeza, ela não afastou o físico dela, ela estava lá. Ela subia todos os anos com o marido dela para adorar a Deus, mas quando chegava no momento de adorar a Deus, ela chorava de tristeza e de angústia. Ou seja, é a mesma coisa que você ir para o culto e você não ouvir a palavra. A tua mente continua girando a mil por hora. É como que você entrar no louvor lá na igreja e você não sentir a presença de Deus. A sua mente está conectada ao problema. Então, o que fazer? Fazer como Ana. Adorar. Quando você não sabe o que fazer, adora a Deus. Fala: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu sei que o Senhor tem controle na minha vida. E eu sei que o Senhor tem o tempo certo para agir na minha vida. E ela adorou com tanta profundidade que naquele momento a presença de Deus veio com tanto impacto sobre Ana que até tocou no ventre dela. Não só tocou na alma, no espírito, mas no ventre dela, no útero dela. E ela deixou de ser estéril e ela pôde engravidar.
Outra situação que eu disse para você, então, quando você está frustrado dentro da casa de Deus, quando você está dominado pela tristeza, pela amargura, adore. E a outra situação em que eu disse para você é quando você está morno. Quando você está morno, você expulsa, não é Deus que se afastou, é você que expulsou Deus com as suas reclamações, com as suas murmurações, com as suas críticas, e você pode ter se tornado mecânico, religioso. Isso é perder a presença de Deus. Para este caso, o Senhor Jesus, ele diz, como está escrito em Apocalipse, ele está batendo na porta do teu coração. Basta você abrir, e quando você abrir, ele vai cear com você. Ele está dizendo agora, tira a mágoa, tira agora toda essa reclamação, tira agora do teu coração e abre espaço para que eu possa estar dominando todas as áreas do teu coração. Deixa que a minha presença te inunde. Esse é o terceiro caso. Existe mais casos, sim. Existem momentos que você não sente a presença de Deus porque é o silêncio de Deus. Porque nós amamos quando Deus fala, mas Deus também fala no silêncio. E eu vou dar um exemplo para você. Davi de novo. Davi, quando ele foi perseguido por Saul para o deserto, Davi teve situações em que Deus falou com ele através de Samuel ou com ele mesmo, mas ali, enquanto ele estava no deserto, Davi teve que se agarrar às promessas que Deus já tinha feito a ele. Deus não levou um profeta para falar lá no meio do deserto com ele, olha Davi, está faltando pouco tempo, você é o rei de Israel. Não, ele tinha que ficar agarrado nesse tempo de silêncio de Deus, ele tinha que ficar agarrado à promessa do Senhor, confiança, fé. E por que Deus se calou? Para treinar, porque quando esse silêncio de Deus é para nos tornar pessoas mais maduras. Você ter a certeza absoluta de que Ele está com você, de que Ele prometeu e Ele vai te cumprir a despeito do silêncio. Eu tenho um amigo em Israel e ele se chama Davi. E este amigo, depois que ele se converteu, judeu, ele foi morar no deserto. E eu fui até a casa dele. E ele falou assim, Naira, você sabe por que eu estou morando no deserto? Eu falei, não. Ele falou assim, porque como é deserto em hebraico? E eu respondi para ele, Bamidbar. E aí ele disse, então, esta palavra, a raiz dessa palavra, Bamidbar, é medaber. Medaber é falar. Isso significa que o deserto fala. O silêncio tem a sua própria voz. Você às vezes acha que Deus não está falando, porque Ele não está falando no meio de um trovão, não está falando através de um profeta, mas Ele está falando no silêncio, te fazendo crescer e amadurecer, para você confiar de que as palavras de Deus não caem por terra. Ele vai cumprir, você só tem que andar sabendo que você vai chegar na terra prometida. E eu parei para pensar e falei, é verdade. Quantos momentos Deus não tem uma palavra, mas é de propósito, é para a gente caminhar, amadurecer, crescer em fé, crescer em maturidade. E este é o momento. É só você parar para pensar em Deuteronômio capítulo 8, Deus diz que Ele dava o maná lá no deserto para provar, para testar o coração daquele povo. E é a mesma coisa, o silêncio também é para provar e testar o teu coração. Agora, como eu disse, Davi, ele permaneceu no deserto. Então eu quero mostrar um salmo de Davi no meio do deserto. Eu quero que você abra comigo o Salmo 57. Salmo 57, Davi está no meio do deserto. Então vamos ver, no meio do silêncio, o que Davi fala, para a gente poder tomar Davi como um grande exemplo. Então ele diz no versículo, ele diz aqui em Engedi, lá onde no meio do deserto, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade.
Versículo 6 em diante. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei, entoarei louvores. Acorda, ó minha alma, acorda em lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Esse é um salmo lindo que você está vendo que é Davi falando, não é Deus falando. E Davi está falando, olha, eu estou aqui no meio de uma perseguição, no meio de um problema, mas Senhor, o Senhor não está falando, o Senhor não trouxe um profeta aqui para o meio do deserto para falar comigo, o Senhor não está falando no meio de um trovão, o Senhor não está falando comigo de uma forma espetacular, mas eu sei e eu estou dizendo para minha alma, você vê quantas vezes ele fala? A alma que é a sede das tuas emoções e dos teus pensamentos. Então ele está falando, minha alma, reage. É certeza que o Senhor está comigo, é por isso que eu ainda não pereci, é por isso que eu ainda não morri, porque Deus tem cuidado de mim e Deus vai cumprir a sua palavra. Essa é uma forma de você entender que o silêncio fala, o silêncio de Deus fala. E tem uma outra situação em que você pode não sentir a presença de Deus. Quando os discípulos passaram 2 vezes pela tempestade, eles não ouviram a voz de Jesus, porque eles ouviram o que é mais fácil ouvir, a voz, o barulho do vento, porque o problema, ele tem voz, ele fala muito alto, o problema sempre diz pra gente, você não vai conseguir, eu vou te derrotar, eu sou mais forte do que você, é isso que todo problema fala para nós. E o barulho do vento para os discípulos e o tamanho das ondas que o vento levantou, fez com que os discípulos não ouvissem e não percebessem a presença de Jesus. Mas Jesus, no meio da tempestade, ele fala, não tema, eu sou contigo. E é isso que você precisa ter, essa certeza. Jesus está comigo no meio do problema, por maior que ele seja, por mais grave que seja, ele está comigo. Então, o que fazer quando eu não sinto a presença, quando o problema é maior do que eu? Você tem que prestar atenção na presença de Deus. A presença de Deus, ela é como ele se mostrou para Elias. Ele mostrou para Elias quando Elias foi lá para a caverna. Olha, Elias, eu não estou no terremoto, eu não estou nos grandes barulhos. De repente, apareceu um cicio, uma brisa. E no meio da brisa, Deus começou a falar. Então, você precisa aquietar para sentir a presença de Deus. E a última situação que eu queria falar para você é momentos como Jesus na cruz. Antes de ir para a cruz, Jesus, ele disse, o Pai, João capítulo 16, ele diz, o Pai está comigo, não me deixa, e vocês vão me deixar, mas o Pai não vai me deixar. Essa é a segurança da presença do Pai. Mas quando chegou lá na cruz, durante o ministério de Jesus, o Pai falou de forma audível 2 vezes. Na hora do batismo, ele disse que este é o meu filho em quem eu me comprazo. Depois, na transfiguração, também ali Pedro, Tiago e João também ouviram a voz de Deus, validando ali a presença dele e falando que Jesus era o seu filho amado. Mas na cruz, quando Jesus, no momento crítico, não teve essa voz audível, mas essa voz podia não ser audível, mas ela era muito alta no coração de Jesus. Jesus foi para a cruz e ele tinha certeza da presença do Pai. Tanto que ele disse antes de ir para a cruz, vocês vão me deixar, mas o Pai estará comigo o tempo todo. Então tenha essa certeza na sua vida também. Você não precisa ouvir uma voz audível, você não precisa ver coisas espetaculares, o chão não precisa tremer para você ter essa certeza de que Deus está contigo. A promessa dele é suficiente. Deus está com você. Ele não te deixa, nunca, jamais, ele te abandona. Eu tenho certeza e eu quero que você, nesse vídeo, possa fazer uma oração. Se você está desviado, se você está morno, ou simplesmente se você não está conseguindo entender o silêncio de Deus, ore neste momento e fale, Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero voltar para o lugar de encontro e, Senhor, mergulhar na Tua presença no dia de hoje.
Que o Senhor te abençoe e que você possa também compartilhar esse vídeo com uma pessoa que acha que não tem mais jeito de sentir a presença de Deus. Diga para ela, sim, você pode sentir a presença de Deus intensamente, novamente na sua vida. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.